pessoal, eu sou a Lara Castro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre podcast. Você sabe o que é um podcast? No vídeo anterior eu falei pra vocês que eu tava meio em dúvida se eu continuava colocando conteúdo aqui no canal por não ter certeza se esse conteúdo ia ter uma qualidade de iluminação, não ia ser um vídeo tão estruturado, com roteiro, e a maioria de vocês disseram que não importa, que vocês querem ver vídeos, querem o conteúdo e que com o tempo eu posso ir melhorando, certo? Então sejam compreensivos. É uma quinta-feira hoje, às 9h30 da noite. Cheguei do trabalho agora, mas decidi vir aqui contar pra vocês o que é podcast e indicar os meus 3 podcasts favoritos do momento. Então vamos lá. Segundo o site cursodepodcast.com.br, podcasts são programas de áudio ou vídeo cuja principal característica é um formato de distribuição chamado podcasting. Podcasting é um meio de publicação de arquivos de mídia digital através de um feed que permite aos seus assinantes o acompanhamento ou download automático do conteúdo à medida que é atualizado. Então, conforme o site, deu uma explicação talvez até melhor do que eu poderia, o podcast são programas de áudio ou vídeo, mas eu conheço mais como programas de áudio, que são como se fossem os programas de rádio que você escuta, mas como se fosse uma rádio web, uma rádio gravada e você consegue baixar só os programas, sabe? Se você usa iPhone, no seu celular já tem um aplicativo chamado Podcast, onde você pode encontrar esses programinhas de rádio e baixar. Ele é separado por temas e por pessoas diferentes que fazem, colocam lá o feed e aí você pode fazer o download e ouvir depois. Se você usa Android, você pode baixar um agregador de podcast, que é um aplicativo onde você vai conseguir encontrar ali os programas, seus programas favoritos, baixar o conteúdo e ouvir também depois. Ou eu não sei se dá para ouvir direto ou se tem que baixar. O que eu uso tem que baixar todos. E você encontra podcasts de vários assuntos variados. Você tem canais, é como se fosse um canal do YouTube, mas só com áudio. Então você tem canais que falam só sobre temas nerds, outros que falam sobre psicologia, outros que falam sobre história. Então você tem podcasts de variados assuntos. E o que é mais legal é que é só áudio. É como se fosse um vídeo, do YouTube, onde você tem ali um conteúdo, mas é só áudio e você pode baixar. Então você pode escutar no seu trabalho, no ônibus e até, sei lá, quando você estiver fazendo alguma atividade que não exija a sua audição, tipo lavar a louça, limpar a casa, sei lá, essas coisas. Eu escuto bastante no caminho de casa, porque eu não gosto muito de ler, que às vezes eu fico meio enjoada, então eu gosto de escutar podcast. E eu adoro andar de ônibus em São Paulo, assim, quando tá mais tarde, tipo hoje, que eu saí do serviço um pouquinho mais tarde. Então São Paulo já tá vazia, já tá tranquilinho, o trânsito já diminuiu. Aí eu gosto de vir pra casa de ônibus, olhando pra cidade à noite e ouvindo podcast. Então fica aí uma dica. Então vamos pras minhas indicações de podcast. Em primeiro lugar, eu indico o Projeto Humanos. O Projeto Humanos são histórias reais de pessoas reais. Esse programa é feito pelo Ivan Mizanzuki, ele tá na 4ª temporada. E daí, assim, cada temporada tem um tema e daí eles vão atrás de histórias reais, onde as pessoas contam ali a história delas relacionada àquele tema. O primeiro tema deles, da primeira temporada, foi Segunda Guerra Mundial. Aí na 2ª temporada foi a Guerra da Síria e a 3ª temporada foi sobre os heróis, o que fazem os heróis, uma coisa assim, que daí eram várias histórias soltas assim de pessoas que se tornaram heróis, vamos dizer assim, da sociedade. Acho que é como vive um herói, se não me engano é isso. Esse aqui é o site do Projeto Humanos, então eles estão anunciando a 4ª temporada. A primeira temporada chama As Filhas da Guerra, a 2ª temporada O Coração do Mundo e a 3ª temporada O que Faz um Herói. Muito legal, é muito interessante, cara, sei lá, é um podcast que me toca profundamente, é muito bom, eu indico, procura no seu agregador de podcast, assina, baixa todos os episódios, vai ouvindo, eu te aconselho começar lá na primeira temporada, primeiro episódio, seguir a ordem cronológica, vale muito a pena. O segundo podcast que eu vou indicar é o Psicocast, que é um podcast sobre psicologia.
Se eu não me engano, o dono desse podcast é o Rafael. Ele é um estudante de psicologia, pelo que eu entendi. Eu não acompanho esse podcast desde o começo, eu não baixei todos os episódios, eu só ouvi alguns aleatórios, mas eu achei bem legal. Ele fala sobre psicologia não só para quem é da área, mas também para leigos. Então eu acho que vale a pena se você gosta desse assunto. Eu já peguei alguns que eles falaram sobre esquizofrenia, sobre TDAH, e é interessante, eu gostei, então eu indico. Esse daqui é o site do Psicocast, depois eu vou deixar tudo na descrição. E eles têm página no Facebook também, e dá pra você baixar pelo seu agregador de podcast. E o terceiro podcast, não por isso menos importante, é o Entre Fraldas, que é um podcast sobre paternidade. É um podcast que sai episódio toda semana, e ele é feito pelo Marcelo e pelo Rodrigo, que são dois mineirinhos, que são pais, e eles falam sobre a vida deles e as experiências deles na paternidade. E eu adoro esse podcast, porque é muito difícil você ver homens falando sobre esse assunto. Geralmente são mulheres falando de maternidade, ou até mesmo mulheres falando de paternidade. E é diferente você ver dois pais falando que se preocupam, sabe, com o futuro dos filhos e se expondo na internet, procurando coisas sobre educação infantil e principalmente compartilhando isso com outros pais. Apesar de eu não ter filho, eu acho muito legal todos os assuntos que eles abordam, e eu sei que tem uma porrada de gente que segue eles, que escuta o podcast, que também não tem filho, não pretende ter por enquanto. Todos os temas são muito legais, mesmo pra quem não tem filho. É muito interessante, eu super indico. Esse daqui é o site deles, eles também têm página no Facebook, Twitter, eles têm Instagram, eu sigo eles, segue lá, manda mensagem pra eles, manda tema, conversa, que eles são super acessíveis, e vem fazer parte dessa família. Você também escuta algum outro podcast? Me indica aqui nos comentários, eu tô precisando mesmo de novos podcasts. Independente do assunto, pode colocar aqui nos comentários que eu vou lá, vou conhecer assim que eu tiver um tempinho. E fala pra mim se você já conhecia, se você não conhecia, o que você achou. Procura também, se você não conhece, volta aqui pra me contar. Eu adoro a interação de vocês, fiquei super feliz que domingo eu fiz uma live super despretensiosa, assim, e apareceram várias pessoas pra conversar, falar sobre logística, me perguntar um pouco das minhas experiências, e eu fico super feliz assim quando vocês interagem. Então não esquece de comentar aqui embaixo qualquer coisa, pode vir aqui só falar assim: puta, eu não sabia o que era podcast. Beleza, não tem problema, só interage aí pra eu saber se vocês estão gostando. Não esquece de deixar o joinha se você gostou, se você não gostou, aí você escreve um comentário e me fala o que eu preciso melhorar, beleza? Aí você participa de qualquer jeito. E muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo e boa semana, ou bom final de semana, né? Já que hoje já é quinta-feira, quase sexta. Então,